Então, a gente tem dois tipos de tecido. A gente tem o tecido plano e o tecido de malha. Quando a gente pensa no tecido plano, a gente sabe que o tecido plano tem uma largura e a malha também. Então, eu vou explicar um pouquinho da diferença dos tipos de tecidos para vocês poderem fazer um cálculo mais elaborado, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa aí que vocês vão pensar é na largura do tecido. A largura do tecido é o quanto vem no rolo, tá? Então, o rolo ali do tecido, ele tem uma medida, né? Então, no tecido plano, para quem não sabe, o tecido plano é aquele que tem os fiozinhos, né, dos dois lados. O tecido plano, ele pode esticar ou não, e ele pode ter uma largura de peça de 70 centímetros, de 1,20 m, 1,40 m, 1,60 m, por exemplo. Às vezes aí para decoração mais, mas em roupa vai ficar em torno disso. Então, quando a gente pensar na largura do tecido plano, a gente vai entender que a largura do tecido vai também influenciar na quantidade, né, que a gente vai usar. Outra coisa é que as malhas, por exemplo, se vocês comprarem um tecido de malha, a malha, ela vai ser também vai ter a largura diferente, mas ela pode ser aberta, tá? Ou tubular. No caso, por exemplo, de camisetas, né, de malha, você vai saber que ela é feita tubular. Então, o tecido, ele já vem como se fosse um tubo, ele vem como se fosse duplo. Então, isso também vai ajudar aí na hora de vocês calcularem. Então, sabendo que as larguras do tecido podem ser diferentes, entendendo, né, essa largura, a gente vai pensar, então, na quantidade. Quando a gente vai comprar tecido, normalmente aqui no Brasil, a gente compra por metro, tá? E quando a gente vai comprar o tecido plano, quando a gente vai comprar a malha, a gente também pode comprar por metro, mas muitos lugares vendem a malha, por exemplo, com a quantidade de quilos que você vai usar. Então, quando você vai numa loja e eles só vendem por quilo, né, a malha, vocês também têm que calcular o rendimento. Então, o que é o rendimento? O rendimento do tecido nada mais é que o quanto rende em metros ou em centímetros a quantidade, né, que vem do fornecedor. Então, eu posso ter, por exemplo, uma malha que em 1 quilo ela rende 2 metros. Se ela render 2 metros, ela vai ser provavelmente uma malha mais grossa, tá? 2 metros, 2 metros e meio, que é o caso de suplex, né? Às vezes elanca, moda praia, então a gente tem um peso mais, uma gramatura maior a malha. Quando a gente pensa numa malha mais leve, às vezes até bem fininha, tule, vocês vão ver que ela tem um rendimento diferente. Então, às vezes, assusta quando a gente pensa na quantidade, né, no quilo, por exemplo, falar, esse daqui é R$80 o quilo. Daí você fala, meu Deus, né, que caro. Só que daí no rendimento, a gente vê que, por exemplo, um tule, ele é caro, às vezes 120, 160, depende, né, do tecido, e aí ele vai render 7 metros. Então, você vai pegar o valor do quilo e dividir pela quantidade que vai render aí, eu faço em centímetros para chegar na quantidade certa em metros, né? Então, muitas vezes, vocês vão ter que fazer esse cálculo quando o fornecedor de vocês, né, a loja que vocês forem comprar, vai estar vendendo por quilo, tá? Então, essas são duas dúvidas que eu sei que muita gente tem, às vezes, na hora de comprar o tecido, se for malha, tá? Existem lugares que vendem tecido por quilo, tecido plano também, mas normalmente são lugares que têm pedaços, né, de tecidos, já é uma ponta de estoque, vamos dizer assim.